Boa noite, ouvintes do Parada dos Esportes. Hoje a resenha é com um boleiro, é com o Valdir Carioca, ex-zagueiro dos tempos do Guarani, naquele vice-campeonato de 86. E é com o Valdir que a gente conversa a partir de agora aqui no nosso Parada dos Esportes. Boa noite, Valdir. Tudo bem, amigo? Boa noite, amigos do Parada dos Esportes. É um prazer imenso em falar com vocês, né? Para contar um pouco da vida da gente dentro no meio do futebol e dizer que é um imenso prazer de novo estar com você, meu amigo Celso, que é o cara que eu considero muito, e dizer que estamos juntos. Valdir, me conta uma coisa. 86, Guarani, foi o auge da sua carreira, que começou lá no Rio de Janeiro, lá em Campos dos Goytacazes, nas categorias de base do time da cidade, e depois veio passando aí pelo Fluminense e despontando em outros clubes. Foi o auge da carreira do Valdir Carioca jogar no Guarani, vice-campeão brasileiro de 86? Olha só, como tu frisou aí, eu comecei nas categorias inferiores da minha cidade, no Americano, né, de Campos, e dali subindo, né, profissional 78, saí em 82 para o Fluminense, e dali eu comecei uma sequência que eu ficava em clubes, né, na época nós não tínhamos empresários, né, era contrato de um ano, e você almejava sempre coisas melhores. Dali saí, o ano Fluminense, depois fui para Recife, passei 2 anos no Esporte em Santa Cruz. Voltando para São Paulo, fiquei 7 anos aqui em São Paulo. Comercial de Ribeirão Preto, Botafogo de Ribeirão Preto. E indo para o Guarani em 86, obviamente foi uma campanha maravilhosa que eu fiz naquele vice-campeonato, né? Onde eu tive o prazer de jogar com vários atletas, hoje de nomes, né? Vamos dizer assim. Onde que infelizmente conquistamos aquele vice, onde nós merecíamos ter conquistado o campeonato. Mas ficou em boas mãos também, que o São Paulo também tinha um bom time. E parabéns, né? Até hoje a gente relembra aquele jogo, onde foi um dos jogos que me emocionei muito por ter batido aquele pênalti, né? Que foi coisa linda, né? Mas infelizmente futebol é assim mesmo. Só um pode sair vencedor e foi maravilhoso ter participado daquela decisão. Ô Valdir, e outra coisa, depois de fazer uma campanha tão boa como aquela, com um time cheio de jogadores que depois viriam a ser consagrados no futebol brasileiro, teve chance na seleção brasileira também? Houve alguma possibilidade de cogitar, de repente, ali nos Jogos Olímpicos de 88? Em 79, se eu não me engano, 79, 80, tínhamos um timaço no Americano de Campos. Então foi cogitado, era eu e o Souza para a seleção olímpica na época. E infelizmente eu me machuquei o tornozelo e não pude, eu acho que ser convocado, né? Teve uma sondagem entre eu e o Souza foi. Eu acho que se eu não tivesse machucado também, eu acho que eu ia ter essa oportunidade numa seleção olímpica. Mas é o destino nosso, é isso aí mesmo, né? E o Tite? Você jogava com o Tite no Guarani. Como é que era o Tite naqueles tempos de jogador? E depois desse tempo todo, vocês continuam se falando? Como é que é o Tite? É um cara bacana? Você esperava mais dele aí na seleção brasileira? Olha só, cara, Tite, eu não digo nem ele, mas sim aquele elenco que nós tínhamos na época, do Guarani, amigos, né, irmãos, vamos dizer assim, mas ele hoje se destacando aí como um treinador da seleção brasileira, a gente pede, né, a Deus que ele consiga os seus objetivos, que é um título de seleção, para trazer para o nosso Brasil. E quanto a ele, dentro de campo, ele era excelente, tanto amigo como jogador, nos orientava demais. Eu acho que já tinha até instinto, né, vamos dizer assim, para treinador, o que ele se faz hoje. Mas naquela época, como amigo, companheiro, muito brincalhão, dois toques, então, que às vezes, né, ele dava o primeiro colete meu pro time dele era ele que distribuía, né? A gente tem saudade. É um excelente amigo. Até pouco tempo tínhamos contato, mas eu acho que não sei se deu algum problema nele, não sei. Eu perdi. Mas com alguns eu tenho daquela época, Ricardo, João Paulo, Evaí, a gente sempre conversa. Estamos esperando aí uma visita do Ricardo em casa, espero que aconteça. Para encerrar com você, Valdir, você jogou no Marília, na Francana, onde você praticamente encerrou a carreira, como você disse, e no Comercial, no Botafogo. Chegou a pintar alguma possibilidade de vir jogar no Taubaté ou vir jogar mesmo no São José, naqueles anos 80, onde os dois times jogavam bem, tinham boas equipes, né? Figuravam bem no cenário do interior paulista. Chegou a ter alguma possibilidade, haja visto que o Celinho, seu irmão, tinha jogado no Taubaté?
Olha só, que eu me lembre, eu cheguei a jogar contra o Taubaté. Eu tenho até uma foto que eu mandei pro meu amigo Éder aqui, que ele jogava na época, contra o Comercial e Taubaté. E o São José, cara, eu tive. Acho que não, mas eu me lembro daquele timaço que tinha, acho que ponta Nenê, né? Tinha uns dois pontas na época que eu usava. Era Nenê no outro, no momento eu esqueci o nome, mas era um timaço também. A gente sempre ouvia dizer desse time aqui da região do Vale. Mas eu não cheguei a jogar contra o São José, não. Mas com o Taubaté eu me lembro. Na época eu jogava até o Reinaldo Xavier e foi um bom jogo. Estádio cheio, esse estádio aqui mesmo do Taubaté. Mas infelizmente contra o São José não. Mas naquela época tinha saudade. Eu tenho certeza que vocês daqui da região também sentem daquele time que tinha o São José na época. Um timaço. Legal, Valdir. Muito obrigado pela participação. Grande abraço para você, amigo, e até breve. Volto a dizer que foi um imenso prazer em falar com vocês de Parada dos Esportes e dizer que eu tô aqui na área, Taubaté. Qualquer coisa precisarem de mim, é só me procurar. Um abraço a todos, foi um imenso prazer falar com vocês. Muito bem, esse foi Valdir Carioca, ex-zagueiro dos tempos de Guarani, lá em 86. Mais um bate-papo, uma resenha aqui no nosso Parada dos Esportes. Até a próxima, pessoal!